Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Ser do Ser, e no vídeo de hoje eu gostaria de trazer a vocês um assunto muito polêmico e que vem sendo discutido por milhares de pessoas em todo o mundo nas últimas semanas. E este assunto é o incrível caso da mulher chamada Zana, que vem se mostrando em algumas entrevistas realizando estranhas piscadas de olhos como se fosse algum tipo de réptil. Mas embora essa piscada de olho a princípio seja muito semelhante à de um réptil, a verdade é que nenhum réptil normal possui essas duas membranas em cada um dos olhos. E que no caso dessa moça, quando fechadas, parece cobrir somente aquela parte negra dos olhos. Pois no caso dos répteis normais, pode ser verificado que existe apenas uma só membrana em cada um dos olhos, a qual é chamada de membrana nictitante. E que, quando fechada, cobre todo o olho, e não somente aquela parte colorida dos olhos, como se pode notar claramente quando essa moça pisca o seu olho. Bom, para qualquer um que gosta de pesquisar sobre assuntos polêmicos e teorias da conspiração aqui dentro da internet, e principalmente dentro do YouTube, não é nenhum segredo que de vez em quando sempre aparecem esses tipos de casos enganosos e sensacionalistas para tentar nos enganar. E que logo são desmentidos porque, em alguns casos, essas manipulações de imagens e vídeos são feitas de maneira tão grotesca que deixa mais do que claro a sua manipulação. O fato é que muitas pessoas costumam fabricar esses vídeos para que eles sejam polêmicos e assim ganhem visualizações, likes e inscritos em seus sites e canais aqui do YouTube. Mas agora eu gostaria de chamar a atenção de vocês, pois existe algo diferente no caso dessa mulher. Eu sei que a princípio todos vocês que estão vendo essas imagens logo estão pensando que é pura manipulação de vídeo, mas devo informá-los que logo que esse vídeo começou a circular na internet, não demorou muito para que ele viralizasse no mundo todo e, como era de se esperar, a princípio ele foi tido como algo totalmente manipulado e fantasioso. Mas o mais impressionante é que a perfeição nessa suposta manipulação foi visivelmente tão grande que chamou a atenção de várias pessoas que são profissionais na área de edição de vídeos e imagens em várias partes do mundo. E a princípio eu acredito que quase todos que se propuseram a analisar esses vídeos já tinham em mente que sem dúvida nenhuma era uma manipulação de vídeo. E isso porque nenhum ser humano pisca dessa maneira. Só restava então explicar ao mundo como essa manipulação teria sido feita. E aí é que algo realmente surpreendente aconteceu, pois algumas dessas pessoas que são peritas em edição de vídeo e que estão acostumados a trabalhar com os melhores softwares de edição de imagem e vídeo ficaram literalmente de boca aberta, e isso porque não souberam explicar como que essas imagens poderiam ter sido feitas. Vejam bem, quando pessoas como eu e você veem imagens em filmes de ficção que mostram esses tipos de efeitos visuais acontecendo, nós não temos ideia, mas existe toda uma preparação para que a criação dessas imagens possa acontecer, como luminosidade, proximidade e muitas outras coisas que têm que estar em perfeita sincronia para que a criação dessas imagens seja possível. E o fato é que essas pessoas analisaram alguns detalhes dessas imagens que elas julgaram ser assim cruciais para que fosse feita uma manipulação de vídeo, e realmente não sabem explicar como que essas imagens poderiam ter sido feitas. É importante ressaltar que elas não descartaram a possibilidade de que possa ser uma manipulação. Só não sabem explicar como que essas manipulações poderiam ter sido feitas com tamanha perfeição. E o mais interessante de tudo isso é que todas as outras vezes que veio a público esses tipos de imagens, todas as vezes elas teriam sido feitas em supostos fragras feitos a pessoas importantes da sociedade. Mas reparem que neste caso foi totalmente diferente, pois não se trata de um fragra, e sim de algo planejado e totalmente proposital. Durante essa entrevista, o homem que está ao centro da mesa pede a essa moça que se chama Zana para que ela pisque os seus olhos. E então ela pisca, vejam só. Mas então, novamente, ele pede para ela piscar os olhos.
mas que agora ela pisque daquele outro jeito diferente. E então ela meio que se concentra e pisca novamente. Mas agora, sua piscada de olho é totalmente diferente. Eu vou colocar em câmera lenta para que vocês possam ver com mais detalhes. Vejam como que o olho dela possui um tipo de membrana que se fecha uma de cada lado. E quando estão quase que totalmente fechadas, o olho dela fica muito parecido com o olho de um réptil. Bom, devo admitir que quando eu vi esse vídeo pela primeira vez, eu, assim como muitos de vocês que estão vendo agora, também tive total certeza de que era mais um golpe da internet. E para ser totalmente sincero, ainda não estou totalmente convencido que não seja. Porque o meu primeiro impulso, assim como a maioria das pessoas, foi achar que se tratava apenas de uma simples manipulação de vídeo. Mas quando eu fui analisar e pesquisar mais sobre esse assunto, fiquei surpreso ao ver tantos vídeos de peritos nessa área de edição de vídeo, explicando vários pontos que fazem com que seja quase que impossível que tenha havido algum tipo de manipulação nessas imagens. Vejam bem, eu não estou dizendo que seja impossível, e nem eles disseram também. O que eu estou dizendo é que ninguém sabe ainda ao certo como que isso possa estar sendo feito, o que me faz chegar a uma conclusão. Que neste caso, diferente dos outros casos que já circularam tantas vezes na internet, não se trata apenas de uma manipulação de vídeo. Só ainda não sei dizer ao certo se ela realmente consegue mesmo piscar os olhos desse jeito, ou se isso se trata de algum outro tipo de truque qualquer. Essa mulher, assim como o homem que pede para ela piscar, e também a entrevistadora, pertencem a um movimento chamado Alatra, e que se diz ser uma organização mundial espiritual, e que teve sua origem na Ucrânia, país que fazia parte da antiga União Soviética. E esse movimento chamado Alatra tem suas ideologias bastante ligadas aos sumérios e aos Anunnakis, que são aqueles que desceram dos céus, vindos do tão falado planeta Nibiru. Pode-se até notar que um dos seus principais símbolos é a lua em forma de U. Assim como essa representação também era bastante comum de ser encontrada em antigas representações do povo sumério. E este movimento vem se espalhando por todo o mundo nos últimos anos, mas com certeza depois que essas imagens começaram a serem divulgadas em todo o mundo, logicamente que eles conseguiram chamar a atenção de muito mais pessoas. Ao que se sabe, eles possuem vários meios de divulgação das suas crenças e ideologias, o qual se diz ser totalmente dedicado a preparar a humanidade para o início de uma nova era. E agora, nesses últimos meses deste ano de 2019, começaram a expor essa moça chamada Zana, pedindo a ela durante as suas entrevistas que ela dê essas estranhas piscadas de olhos. Veja nessa outra entrevista que ela concedeu nesse dia 25 de novembro de 2019 a um canal aqui do YouTube chamado Anati-Ra TV Espanhola. Durante essa nova entrevista, que tem a duração de 1 hora e 41 minutos, ela realiza de 6 a 7 piscadas de olhos, aparentemente de maneira totalmente natural, enquanto conversa de maneira descontraída, respondendo às perguntas que estavam sendo feitas pela entrevistadora. Reparem que ela realiza essas piscadas quase que sem querer, enquanto conversa de maneira aparentemente descontraída. E muitas pessoas que falavam no início que era apenas uma manipulação, agora já estão admitindo que ela realmente pisca mesmo o olho dessa maneira. Quem vem acompanhando meu canal sabe muito bem que eu acredito que entre o céu e a terra existam sim muitas coisas que a humanidade não faz nem ideia que exista. E por que então não existir uma mulher reptiliana, não é mesmo? Pois eu já vi coisas muito mais impossíveis de se acreditar do que apenas um olho que se fecha dessa maneira. A única coisa que está me faltando para que eu possa chegar a uma conclusão final, se ela é mesmo o que diz ser ou não, é simplesmente esclarecer uma pequena dúvida. Porque eu preciso ver ela realizando essas piscadas de olhos sem estar perto daquele tablet que ela segura em quase todas as entrevistas que eu vi dela. E isso porque, se não se trata de uma manipulação de vídeo, pode se tratar de um outro tipo de golpe. Pois se quisermos mesmo saber a verdade, então precisamos analisar todas as possibilidades.
E uma dessas possibilidades poderia ser que, na verdade, ela está usando uma lente de contato com alguma propriedade refletiva diferente das lentes normais, e que a verdadeira função daquele tablet poderia ser não a de passar informações para ela, e sim de passar aquelas imagens de olho de um réptil piscando, enquanto essas imagens seriam refletidas pelas lentes de contato que ela está usando, o que poderia dar a impressão de que, na verdade, seja o olho dela que está piscando. Mas devo admitir também que pode até ser que seja isso. Mas também acho muito pouco provável. E isso porque em algumas vezes que ela piscou os olhos dessa forma, ela estava olhando para cima, desviando quase que totalmente os seus olhos daquele tablet. E mesmo nessa outra entrevista dada a um dos seus principais canais aqui do YouTube, chamado Alatra TV Espanhola, onde estão 5 pessoas na mesa, reparem que o tablet dessa vez está colocado em cima da mesa e não nas mãos dela, como costumava ficar na maioria das vezes. E mesmo assim ela pisca os olhos do mesmo jeito por várias e várias vezes seguidas durante a entrevista. Eu vou deixar o link de alguns desses vídeos aqui na descrição. Bom, uma coisa que não se pode negar é que este caso é realmente desafiador. Mas pelo menos por enquanto eu ainda não me convenci totalmente se isso é mesmo real ou não. Mas é interessante notar que quando você pesquisa a respeito dessa mulher, antes dela pertencer a esse movimento, as informações a respeito dela são de que ela seria uma pessoa totalmente normal, como as outras pessoas. Eu, pessoalmente, não consegui achar muitos detalhes a respeito da sua vida antes de pertencer a esse movimento. Mas, resumindo, não encontrei nenhum relato de nada que fosse anormal no seu passado. O que leva muitas pessoas também a acreditar que tudo isso não passa apenas de uma farsa. Mas será mesmo? Pois são muitos os que já se convenceram de que ela realmente está piscando o olho dessa forma, dessa maneira totalmente estranha e anormal. E se isso for realmente verdade? Tenho certeza que ela pode fazer muito mais do que isso. Mas, para não criar pânico, eles decidiram então mostrar nesses primeiros vídeos que estão circulando no mundo todo, somente dessa forma, dessa maneira assim mais sutil, para fazer com que nós, a humanidade, talvez comecemos aos poucos a nos acostumar com essa nova ideia de que eles realmente estão entre nós. Bom, mas acreditar que isso é mesmo real ou não é uma escolha de cada um de vocês. Cabe a cada um refletir e pesquisar sobre o assunto para que assim possam tomar as suas próprias conclusões. E se você achou que essas informações são importantes e que mais pessoas deveriam ter a oportunidade de saber a esse respeito, colabore conosco, compartilhando esse vídeo em suas redes sociais. E se você gostaria de saber mais sobre este e muitos outros assuntos polêmicos que estão acontecendo no mundo todo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal se você ainda não é inscrito. E no mais, fique com Deus, uma ótima semana a todos e até a próxima.